deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se o Inter tivesse ganhado do Real Madrid hoje, de tarde, de 3-0 no Santiago Bernabéu, sabe o que ia acontecer quarta no Santiago Beira-Rio? Bernabéu. Sabe o que ia acontecer quarta no Beira-Rio contra o Bahia? Vitória do Bahia. Drama! Drama! Não é por conta dos últimos resultados que vai ter drama no Beira-Rio. Vai ter drama no Beira-Rio porque essa é a vida do Esporte Clube Internacional. Não tem nada fora do contexto. Eu acho que o Inter consegue isolar muito bem o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e o que está acontecendo nas Copas. Copa do Brasil nem tanto, porque pegou o Maracanã. Mas tomou 4 do Botafogo. E sim, foi um jogo com contexto de... com áreas de drama também no Uruguai. Foi lá, ganhou o jogo de 2-0. Então, a presença do drama na quarta-feira no Beira-Rio, mas é evidente que vai ter. Me permite uma tréplica, nobre deputado. Eu acreditando que o Inter passa, tá? Com drama e tudo, eu quero dizer que acredito que o Inter passa, que o Inter no mínimo empata com o Bahia e passa. Mas tirando a questão histórica do Inter, que é o que o Vaguinha está trazendo de ser sempre dramático, a minha questão para falar em drama na classificação do Internacional tem a ver menos com os resultados e mais com os desempenhos em qualquer das competições, porque em todos os jogos, Vaguinha, tem um ponto de atenção que chamou também a sua atenção no seu canal, no Sala de Redação, onde você participa. A facilidade com que o Internacional se desconcentra do jogo. Começou desconcentrado contra o Corinthians, começou desconcentrado contra o Atlético Nacional de Medellín. Dos últimos 12 jogos, contando a partir da derrota para o Palmeiras, são apenas 3 jogos que o Inter não toma gol, não sai perdendo. Os 2 contra o Maracanã e contra o Nacional. Veja, você não sai perdendo só contra o Maracanã 2 vezes e contra o Nacional, depois dessa mobilização toda que foi o quatrilho que o Botafogo infligiu. A questão é que aí mesmo hoje, Vaga, com o time reserva, e tinha que ser mais reserva, o Ricardo Matias não tinha que ter jogado. Esse time entrou desconcentrado de novo. A gente brincou no Sala de Redação que nem o Antony tinha que jogar, não tinha que jogar ninguém nesse jogo. Contra o Maracanã, ok. Joga titulares, Copa do Brasil, classifica, porque no planejamento descansa 3 dias antes do Bahia. Mas o Ricardo Matias jogou e o Inter perdeu esse jogador. O Inter vai para uma decisão sem centroavante. Eu falei sobre isso na jornada Isso não da é Gaúcha. pouca coisa, gente. Só para pontuar, centroavante. O Roger, na entrevista coletiva, ele falou do disse Borré, que tem esperança de ter o Borré. Melhor, ele tá confiante que o Borré joga na quarta-feira. Mas sem ritmo. ritmo. Se ele tem essa informação de que o Borré tá bem e vai jogar, talvez justifique a presença do Ricardo Matias, tá? Eu não tenho essa informação, eu não sei exatamente o que o Inter... Ele disse que ele não tinha certeza que era desde o início, lembra? O Roger disse, olha, talvez não desde o início, Borré. Então... Tá, mas faz quanto tempo? Qual foi a última partida do Borré? Mesmo assim, não, mas não é nem só por isso que é que o Ricardo Matias, ele tá desempenhando. Ele tá desempenhando, ele dá assistência, ele faz gol, ele recolocou o Inter na Libertadores, gente. Se não fosse o Ricardo Matias, ele estava fora da Libertadores. Se não jogar o Borré, o jogador da função é o Luca, mas eu quero acreditar naquilo que o Roger disse há alguns dias, depois de um jogo, que ele gostou do Wesley. Mas não é mexer de demais referência. Isso, Vaguinha. Botar o Wesley, dentro vai mexer o Wesley na dele. Mas tu prefere o Luca? Eu não prefiro, mas eu não sei se mexer tanto mas na estrutura assim. O Gustavo Luca quase fez Prado um gol na hoje, esquerda. Né? Não, o Luca sempre quase fez faz. um gol hoje, né? O Luca sempre quase faz. O cara tirou em cima da linha, a bola tá ele errou um gol hoje. Não, se não tiver o Borré... Não, mas ele foi... Se não tiver o Borré à disposição... Gol. Tem que jogar o Wesley com o Gustavo Prado aberto do mas outro daí lado. tu vai ter que escalar 3 volantes. Não, eu jogo com o Gustavo Prado com o Wesley na... Isso. O Gustavo Prado perfeito. numa ponta, eu tô dizendo, o mexer Wesley na outra. Eu tô partindo do ponto de que o Roger vai escalar 3 volantes. Não, mas aí já vai escalar errado. Ele escalou 3 volantes tá contra o Atlético Nacional de Medellín. Tomou 3. Contra o Nacional de Montevidéu. O único jogo que deu vai certo. Escalar agora. A competição nacional que o Inter pode ganhar é a Copa do Brasil. Qualquer outra, eu acho é só olhar a matemática. Dizer que o Inter é candidato a título agora... A Vaguinha tá vendo a jarra meio cheia, né? Tá com ela na mão, meio cheia. Tá vendo a jarra meio cheia, isso. Só que tem um detalhe, esse Campeonato Brasileiro ele é diferente de todos os outros, porque os times que estão lá na ponta de cima estarão envolvidos também em uma disputa de mundial. Embora então, o campeonato eu pare, não tenho nenhuma outra referência de anos anteriores de como se comportaram esses times, tá? Então, assim... A distância do Inter hoje, para quem está no comando, para quem está na ponta, além da pontuação, né, que eu acho que já é de, se eu não me engano, de
10 pontos. 11 pontos. Agora, 11 pontos. 12. É 22 tem o Além o disso- Palmeiras. Com a derrota Além ficou com 22, disso, Flamengo as 21. atuações não permitem a 11 gente pontos. dizer. 11 É 11 pontos. pontos. Tá, mas olha só, bota 4 pontos aí. Se o Inter tinha que ter vencido o Mirassol no Beira-Rio e o Sport Lanterna, a diferença seria 7. Se a diferença É. fosse 7 pontos com os outros, enquanto o Inter vai dar folga pros caras, não sei se 15 dias, 10 dias, vai fazer uma intertemporada, Flamengo e Palmeiras vão estar jogando nos Estados Unidos. Eu acho que se o Inter estivesse mais perto, daria sim ainda pra acreditar, porque a gente não sabe. O que o Vaguinha falou, não tem como saber Sim. o que vai acontecer com o Palmeiras e gente, Flamengo. olha só, Mas Só que tem- o Inter se tirou dessa Tem briga. janela de transferências, os times maiores com dinheiro compram, o Inter provavelmente terá de vender. Não é uma crítica, assim, quando eu, Eu digo, quero, Vaguinho. quando eu Serve dizia os que o Inter não coleguinhas aí, estava no por favor. G4, eu Que não estava fazendo uma crítica Faz ao Inter. alguma coisa, É que é Vaguinho. o cenário do Inter. O Inter não tem elenco para suportar isso Você aí. que está em Não tem casa. elenco. Pro Diogo eu não vou botar, ele disse que o Inter não vai ganhar o Brasileiro. Não, você que está em casa, vê se procede o que o Diogo disse a respeito do andar do Vaguinha. Vamos ver, O caminha aí, Diogo Vaguinha, disse né? que o Não, a Vaguinha passada caminha é de como se jogador. fosse o melhor jogador da temporada The Best FIFA. Ali. É o Vaguinha caminhando. Não. Vê se ele tem razão. Ah, vai sentar lá, Vaguinha. Aqui, ó. Mais um recado da interatividade que aconteceu É ou não é? de mais É a positivo. passada, a passada. Eu tenho uma opinião bem definida sobre a arbitragem. Eu acho que os clubes têm que colocar lá, na hora que faz o cálculo na tabela de classe, olha para a tabela de jogos. Aqui nós vamos somar 4 pontos. Nesse combo de jogos aqui, no outro nós vamos somar 6. Aqui dá para fazer 3. Já tem que colocar lá uma projeção de menos 10%, 10, 15%. Por conta de erro de arbitragem. E eu tenho uma opinião também, aliás, eu tinha até hoje, de que não adiantava reclamar. Quando os dirigentes do Inter falavam nos microfones, né, o presidente Alessandro Barcelos, quando emitia a nota, eu disse, não adianta, não vai adiantar nada. Pois eu quero mudar de opinião, eu quero, diante dos fatos, dizer que funciona. Funciona condicionar a arbitragem, funciona pressionar a CBF e a comissão de arbitragem. Funciona. Funcionou. O Grêmio armou um circo, foi até o Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei aonde, e voltou para cá com Bruno Arleu de Araújo marcando um pênalti inexistente. Então, adianta. Quanto mais gritar, mais resultado vai ter. Adianta, tem que reclamar, e eu acho que o Grêmio não reclamou do nada. O Grêmio foi baseado nos prejuízos que teve, e não foram poucos. Não tá? não tô dizendo isso, que é que eu Então, por isso tem que reclamar. não tô dizendo isso. É que a minha tese é a seguinte. E não foi um atrás adianta- do outro. E eu não tô falando do Grêmio para evitar o debate clubista. Não tô falando do Grêmio. Eu até falei do Inter. Quando o Inter quando o Inter fazia esse tipo de situação, quando o Inter emitia nota, eu dizia, não adianta. Ninguém vai olhar, não vai adiantar nada. Adianta. O Grêmio berrou, o vice-presidente entrou em campo com uma nota de R$2, atirou na cara do árbitro, caiu no chão. Depois o Grêmio pegou um avião, foi lá o presidente, pressionou e o resultado tá aí. Veio um árbitro que a gente sabe que sempre quando aperta, botam ele para apitar o jogo do Grêmio, que é o senhor Bruno Arleu de Araújo, e ele marcou uma penalidade máxima que o VAR fez de tudo para avisar ele. Então, adiantou. Então eu quero que o Inter faça. Tem que fazer barulho, tem que esculhambar, tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tem resultado. Tem resultado. Então eu só queria mudar de opinião em relação a isso.